Olá, sétimo ano! Na última aula, nós aprendemos um pouco mais sobre os vírus. Nós vimos que eles possuem algumas características bem particulares, bem singulares. Você está lembrado? Eles não possuem célula, não possuem metabolismo próprio, ou seja, não conseguem se alimentar e nem eliminam resíduos, mas eles conseguem se reproduzir e fazem isso utilizando-se de outra célula. Por conta disso tudo, ainda não se tem uma certeza se os vírus são considerados seres vivos ou não. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre a estrutura dos vírus e também vamos aprender um pouco sobre o coronavírus. Então, vem comigo! Bom, vamos iniciar a nossa aula falando sobre os micro-organismos. Você sabe quem são os micro-organismos? São todos aqueles seres que a gente não consegue enxergar a olho nu. Isso mesmo, com os nossos próprios olhos nós não conseguimos vê-los, mas eles existem. Por isso, existe o microscópio, que eu coloquei uma imagem para vocês aqui do lado, e através do microscópio, aumentando, a gente consegue estar identificando esses seres vivos. Então, esse é o significado de micro-organismo. Os vírus são um exemplo de micro-organismo. Na verdade, os vírus são os menores micro-organismos que existem, tá? Então, para conseguir visualizar os vírus, é preciso um microscópio eletrônico, que é um microscópio bem avançado, bem diferente do óptico também. Aqui do lado tem uma imagem do microscópio eletrônico para você ver. Então, lembrando, os vírus são muito pequenininhos mesmo, muito menores que uma célula, muito menores que uma bactéria. Os vírus, eles podem ser encontrados em vários lugares. Aqui do lado eu coloquei alguns exemplos para você. Ele pode ser encontrado na sola dos nossos sapatos, nas nossas mãos, nas gotinhas do espirro, na maçaneta da porta, no canudinho, em superfícies diversas, né? Mas fora do corpo, os vírus são inativos, ou seja, eles não conseguem se reproduzir. Eles somente vão conseguir se reproduzir, se multiplicar, quando eles entram dentro de uma célula, ou seja, quando eles entram dentro de um ser vivo. Já que eu te disse que eles não são feitos de células, né? Então, do que eles são feitos? Olha só, eu trouxe para você uma imagem do coronavírus. Veja o coronavírus aqui. Então, dentro dele, aqui no centro, no meio, nós encontramos um material genético. Esse material genético pode ser DNA ou RNA. No caso do coronavírus, o material genético a gente chama de RNA, tudo bem? Ao redor, aqui em azul, você pode visualizar essa faixinha aqui em azul, ó. Nós temos a estrutura chamada de envelope. Esse envelope é feito de proteínas e também de lipídios. Lipídios nada mais é do que gordura, tá, sétimo ano? A gente já vai entender mais para frente o porquê da importância de saber que esse envelope é feito de gordura. Nós temos também uma outra estrutura representada em roxo. Olha só esse roxinho aqui. É chamado de ligante ou também de espícula. Esse ligante, essa espícula, ela serve para quando o vírus for infectar uma célula. Então, quando o coronavírus entra dentro do corpo humano, ele vai pegar essa partezinha roxinha aqui, ó, para se fixar na célula que ele vai estar infectando. Então, como está escrito aqui do lado, ó, é como se fosse uma chave. É esse ligante, essa espícula que abre a porta da célula que ele vai estar infectando. Tudo bem? Então, o vírus ele é composto de material genético, esse verdinho, do envelope, o azulzinho, e do roxinho aqui, que é o ligante ou a espícula. Essa é a estrutura do coronavírus. Eu trouxe para você também alguns exemplos de outros vírus, para você ver que o vírus realmente é algo muito simples, né? Eu trouxe aqui, ó, o desenho do vírus da influenza, né? Olha só, também é a mesma estrutura, com espículos ao redor, com envelope, dentro tem um material genético. Aqui temos o vírus da poliomielite, que também, ó, dentro encontramos um material genético, por fora temos uma cápsula, e aqui é o vírus da febre amarela. Então, percebeu como a estrutura do vírus é muito simples? Dentro tem um material genético, por fora um envelope, né, composto de gordura e proteína. Bom, agora que você já viu como é a estrutura do coronavírus, acho que você vai conseguir compreender qual é a função de a gente sempre ter que lavar as mãos para se prevenir contra essa doença. Olha só a imagem que eu coloquei aqui do lado para você. Então, como eu te disse, o coronavírus, ele é feito por uma capinha, né, que nós chamamos de envelope. E esse envelope é formado de proteínas e gordura. Gordura, tá lembrado? O que você usa
para lavar lá na sua casa um prato bem engordurado? Você não usa uma esponjinha com sabão? E aquele sabão, ele não faz a quebra daquela gordura no prato e não deixa o prato limpo? É a mesma coisa que vai acontecer com o coronavírus. Quando você lava as suas mãos com sabão, esse sabão, ele vai fazer a quebra dessa capinha de gordura que tem aqui ao redor, ó. Olha a figurinha aqui do lado, tá vendo, ó? É como se o vírus ele fosse destruído, ele se quebra, tá? Por isso da importância então de estar lavando sempre as mãos e da importância de estar utilizando o sabão na prevenção do coronavírus. Eu só queria te lembrar que os vírus são, na verdade, verdadeiros vilões. Isso porque eles causam muitas doenças, né? Eles precisam entrar dentro de uma célula para conseguir se reproduzir. Por isso que eles fazem tanto mal para os seres vivos. Além disso, eles são chamados de parasitas intracelulares. Eles recebem esse nome realmente porque eles precisam parasitar uma célula, né? Eles parasitam, eles entram dentro dela e usam dela para conseguir se reproduzir. Então, chegar nesse objetivo. Estamos chegando ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha conseguido compreender um pouco mais sobre os vírus. E agora chega a hora de eu te propor a atividade. Vamos lá. A sua tarefa vai ser representar a estrutura do coronavírus. Isso mesmo. Você vai ter que fazer uma representação deste vírus. Você pode estar utilizando-se dos materiais que você tem aí na sua casa. Eu coloquei um exemplo aqui embaixo, ó, de representação do coronavírus, utilizando-se de cotonete, né? De bolinha de isopor, de massinha de modelar, mas vai ficar ao seu critério. Se acaso você não possuir alguns desses materiais, você pode também realizar um desenho do coronavírus numa folha de ofício, bem bonito. Nesse desenho você pode estar colando alguns materiais diversificados que você tem em casa, como por exemplo pedaços de tecido, né? Grãos de arroz, enfim, o que você tiver aí que você use da sua criatividade para fazer esse trabalho um pouquinho diferente. Lembre-se que na maquete ou no desenho você deverá representar o material genético, que é esse verdinho de dentro, deverá representar o envelope, que é esse em azul, e também deverá representar esse em roxinho, que é o ligante ou também chamado de espícula. Não esqueça de acessar o portal do aluno. Lá a professora vai colocar mais algumas atividades e perguntas para você estar respondendo. Sétimo ano, por hoje era só. Espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais. Até mais. Tchau, tchau.